Na lição de hoje estudaremos sobre o comandante do exército da Síria, Naamã, a sua lepra e a sua cura através do profeta Eliseu. Uma lição com diversas lições de exemplos de vida para a nossa vida espiritual. Portanto, não perca, assista a este vídeo completo, dê o seu like e inscreva-se no canal. A lição de hoje é a lição de número 8, datada do dia 22 de agosto de 2021, com o título Naamã é curado da lepra. O texto áureo está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Os milagres de Deus não são conforme a nossa vontade, também não são conforme o nosso tempo e nem da forma que às vezes queremos que aconteça. Mas os milagres de Deus e as promessas dele são de acordo com a sua vontade, no seu tempo, da sua forma, na hora que Ele quer, Ele realiza o milagre em nossa vida. Então nós vemos também isso na vida de Naamã. Naamã foi o comandante do exército da Síria. E no período em que a Síria tinha grandes poderes militares e grandes domínios, a gente observa que o Egito foi um dos primeiros reinos a dominar sobre outros reis, sobre outros reinos, e se tornar então uma das potências mundiais. Primeiramente foi o Egito. Depois do Egito houve a Síria. A Síria então dominando sobre outros reis, e dentre esses reinos dominados, a Síria levou Israel como cativo. E dentre dos cativos levados para a Síria, uma menina, que a Bíblia não registra o nome da menina, porque o período da pré-história, o período antepassado, as mulheres também eram desta forma, não tinham o valor que o homem tinha. As mulheres, parece-me que no Oriente principalmente, eram mais subjugadas. Então, às vezes, o nome de uma mulher em qualquer literatura fazia com que a literatura perdesse seu valor. Então, as mulheres eram renegadas. Até hoje, nós observamos a questão dos direitos das mulheres nos dias atuais. Há muito machismo e o descrédito. Foi, de fato, o cristianismo quem trouxe o valor da mulher e colocou ela no local onde ela não deveria ter saído. Então o cristianismo tem contribuído muito para que as mulheres tenham seus valores, tenham seus créditos, tenham de fato direitos iguais ou direitos semelhantes aos dos homens. Mas uma menina que a Bíblia não registra foi levada a cativo, e ela então foi trabalhar na casa de Naamã, o oficial de Ben-Hadad, que era o rei da Assíria. E a capital, Damasco, era onde eles moravam. E por mais que nós olhamos na vida de Naamã, era um homem que tinha poderes, tinha conquista, tinha prestígio do rei da Síria e poderes na própria Síria, o comandante do exército, com muitas conquistas, ele era um leproso. Mas a lepra na Síria, o tratamento dela era diferente da lepra em Israel. Em Israel, a lepra, segundo as leis judaicas, era considerada contagiosa e as pessoas deveriam ficar fora do arraial de Israel. A gente observa isso em Levítico, quando foi instituído as leis sobre essas questões, que os leprosos, quando adquiriam uma lepra, ele deveria ir até o sacerdote, para o sacerdote fazer o diagnóstico, se de fato o que ele possuía era lepra ou não. E se fosse detectado a lepra, o indivíduo leproso, ele deveria se retirar da sua família, da sua casa,
sair fora dos muros de Jerusalém e ir para a colônia dos leprosos, que ficava fora dos muros de Jerusalém. E ali ele estava condenado à morte, esperar o tempo chegar, porque a lepra não tinha cura. E a lepra, ela na Bíblia é símbolo do pecado. Somente Deus pode livrar ou curar ou libertar as pessoas que estão com lepras. Então assim o pecado também. Só Deus tem esse poder de transformar as pessoas, de perdoar os pecados, livrá-los desse mal que é comparado o pecado com a lepra. Mas na Síria não. Eles, apesar de eles estarem com lepra e a lepra ser contagiosa, as pessoas poderiam conviver normalmente com alguns devidos cuidados. No caso de Naamã, ele não foi afastado do cargo, não foi para fora da cidade, mas continuou como comandante do exército. E ele sofria com isso porque era um leproso. E que vendo a menina que o seu senhor era leproso, ela disse para a sua senhora que em Israel havia um Deus que poderia curá-lo da lepra. E a senhora então contou isso para o senhor Naamã, que foi até o rei dar essa notícia. Então o rei disse, olha, eu vou te enviar, vou fazer uma carta e vou te enviar para o rei de Israel. E você leva presentes, leva vestes nobres, leve ouro, pratas e entrega para o rei de Israel, e eu vou escrever para que ele possa curá-lo, porque eles não entenderam bem, porque a menina era uma menina, não sabia dar os detalhes de como que funcionava a questão da cura, dos milagres. Então assim aconteceu com Naamã. Ele pegou a carta, os presentes e foi com a sua comitiva falar com o rei de Israel. O que vendo o rei de Israel e lendo a carta e vendo a comitiva, ele ficou apavorado, porque ele sabia que somente Deus poderia curar a lepra. A lepra era incurável. E ele ficou muito angustiado, e que, sabendo o profeta Eliseu, Eliseu disse assim, por que estás triste, rei? Por que estás angustiado? E o rei disse para ele, eu não sou Deus para curar a lepra de Naamã. Eu estou observando que o Ben-Hadad, ele busca ocasião para se levantar contra mim e destruir o meu reino, destruir Israel. E não era de fato verdade, ele não buscava ocasiões, mas buscava solução. O que Eliseu vendo disse, olha, não há profeta. Eliseu vendo disse, envia ele a mim, e assim ele saberás que há profeta em Israel. O que nos impressiona, uma das lições que fica claro aqui pra gente, é que Eliseu tinha esta convicção que Deus daria cura. Eliseu, ele percebe que ali havia propósitos. Então ele aproveita da ocasião para mostrar a grandeza que é o nosso Deus. E também a certeza que ele tinha da cura que Deus faria na vida de Naamã. A convicção. Da mesma forma que nós observamos quando José, quando Daniel estão diante do rei, estão diante de coisas impossíveis humanamente falando, porque Faraó ele buscou os sábios entendidos para dar interpretação dos sonhos. E José disse, olha, o que o rei quer não está em mim, porque o rei havia dito para José, quando ouves um sonho, um enigma, você dá a solução, e falou, não, isso que o rei quer não está em mim, mas é do Senhor. Porventura o Senhor dará resposta de paz ao rei. Então, quer dizer, ele tinha certeza que Deus daria uma resposta que tranquilizaria o rei. Então é esta convicção em nosso Deus, é esta certeza em nosso Deus que nos faz recebermos a bênção, é a confiança, é a fé. A fé como dom de receber de Deus um milagre. Nós observamos também em Daniel, no capítulo 5, quando o rei fala para Daniel que está na parede escrita e que ele já consultou todos, inclusive os sábios, os entendidos, os adivinhos, e ninguém pôde decifrar as palavras que estavam escritas na parede. E o rei então disse para Daniel, se você der interpretação, você receberá presentes, terá lugares no meu reino.
E Daniel disse assim para o rei: olha, os teus presentes ficam para ti, ó rei. Todavia, Deus dará resposta para o rei. Então ele já tinha certeza que Deus falaria, traria a interpretação da escrita. Então isto é convicção. Isto é convicção, isto é fé no Senhor Jesus Cristo. E é isso que precisamos, ter essa fé de Eliseu, essa convicção de José, esta certeza de Daniel. Então, nesse primeiro tópico, estamos falando de Naamã, o chefe do exército sírio. Então, nós vemos ele com a Síria e seu comando buscando então um milagre, é o que nós estamos falando nesse primeiro tópico. Já no segundo tópico, nós observamos o mergulho no Rio Jordão, porque Naamã foi então até Eliseu, que havia dado ordens para o rei que o enviasse. E o rei enviou Naamã a Eliseu. Mas quando chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem desceu para cumprimentá-lo, para saudá-lo, para fazer todas aquelas honrarias que é de praxe fazermos para uma autoridade. Porque às vezes fazemos assim na autoridade, não recebemos os nossos próprios irmãos com tanta pompa quanto recebemos pessoas do governo. Às vezes nós não recebemos os nossos ministros, os nossos pastores com tantos protocolos quanto recebemos os políticos. Já Eliseu fez o contrário. Eliseu nem foi falar com Naamã, nem deu assim, parece-me que não dá tanta importância para o cargo que ele possuía, para a autoridade que ele detinha, para a pessoa que ele era. Mas enviou seu servo e disse: olha, vai e mergulha no Jordão 7 vezes e você ficará limpo desta tua lepra. Então, às vezes nós é que damos valores a pessoas erradas. O que nós devemos valorizar de fato foram as pessoas que Jesus valorizou. Ele ia diante dos cegos e resolvia os problemas, conversavam com as crianças, dava atenção para os jovens, as mulheres faziam parte do seu ministério. Para as pessoas em si, Deus ele deu preferência não para ricos nem para pobres, mas para o homem em si era a preferência de Jesus. Ele quer salvar o homem e a mulher. A personalidade, a alma daqueles que estão sedentos em busca de um milagre, em busca da salvação, são estes que Jesus se importava com eles, dava valor, atenção para estas pessoas. E já Eliseu não deu essa pompa toda que Naamã precisava ou que esperava, de tal forma que ele ficou indignado, porque veio o seu servo simplesmente mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele ficou indignado e saiu bravo, falando: porventura não há na Síria rios que possam ser melhor do que o Rio Jordão? Porque o Rio Jordão era um rio pequeno, um rio estreito de águas turvas. E já na Síria tinha rios que eram grandes, como Farfá, ou Farpá, como é escrito na Bíblia, como Abana, que é citado por ele no contexto em que estamos falando, é o principal rio de Damasco. Abana passava pelo centro da cidade de Damasco, com águas límpidas, águas grandes, aliás, com um volume grande de água, juntamente com Farfar, que supriu o local com abundância de água, fazendo da região próxima a ele um local bonito, um local fértil, com águas belas. Então, quando o leproso ele foi instruído a ir banhar no Rio Jordão, ele fez comparação, como se fosse as águas que fossem resolver os seus problemas, ou o rio, ou até mesmo o local. E Farpar, o rio do sul da Síria, perto de Damasco. Farfar provavelmente é o rio que é um dos afluentes do Monte Hebron na atualidade. A gente não sabe com certeza ou com precisão qual que é a nascente de Farfar. O certo é que eram rios, de fato, de águas belas, rios de águas límpidas e de águas volumosas. Mas o que Naamã não entendia é que não era a água em si que poderia trazer-lhe o milagre. Não era o local em si, porque há pessoas que acham que o milagre é devido a certos pregadores e que eles devem viajar e ir em busca de pregadores ou de milagreiros para ter o seu milagre.
Ou então o local, eles pensam que é o local onde colocam local de milagre, casa de milagres, é que vai acontecer o milagre. E de fato o milagre não está nisso, está na obediência, está na fé, em acreditar naquilo que a Bíblia diz ou que os homens de Deus estão dizendo. É a obediência, o que custava Naamã obedecer e acreditar que receberia o milagre mergulhando no Jordão. Não era o rio em si, não era o local em si. E nem a quantidade de vezes que ele mergulharia no Rio Jordão. Mas sim na obediência da palavra de Deus, que Deus deu através do profeta, e também acreditar, a fé em si. É a fé que traz o milagre. A fé como dom de você acreditar, a fé de confiar em Deus, que Ele fará o milagre, trará a bênção para a nossa vida. É esta fé que é capaz de remover montanhas, é esta fé que nos faz receber a nossa cura, ou a bênção, ou a maravilha que esperamos. É a nossa fé em Deus. Foi preciso que os empregados de Naamã o convencessem a mergulhar no Rio Jordão. Eles disseram, se o profeta pedisse uma coisa difícil para o meu Senhor não faria? Mas ele pediu uma coisa simples, que te mergulhe 7 vezes no Jordão, só isso. E então o convenceram a que fosse ao Rio Jordão e o mergulhasse 7 vezes. Então ele desce até o Jordão, mergulha as 7 vezes pedidas pelo profeta e na 17ª vez ele sai e o texto diz que a sua pele estava limpa como a pele de um menino. Claro que não foi a quantidade de vezes que ele mergulhou que ele trouxe a cura. Como algumas pessoas hoje fazem campanhas para o milagre, 7 dias, 7 semanas, 7 quinta-feiras, 7 sexta-feiras do milagre para alcançar a bênção. Alguns fazem a campanha de Daniel, 21 dias de oração, 21 dias de jejum, 21 dias de vigília em prol do seu milagre. Não são a quantidade de dias que vai trazer a bênção ou o milagre. Ou que dentre desses 7 dias, ou 7 semanas, ou 7 quinta-feiras, ou 21 dias, que Deus tem que resolver. Não, Deus ele resolve no tempo dele. Se ele quiser dar um milagre ou trazer a cura, ele fará a cura. Se ele não quiser, ele não fará a cura. Nós observamos que Paulo era um dos homens que operava milagres, que tinha os dons de cura, os dons de maravilhas e faziam assim, no seu ministério era acompanhado com os milagres, com as curas. Mas o próprio Paulo orou a Deus querendo um milagre, querendo uma cura, e o Senhor Deus não o atendeu, porque não era da vontade de Deus o fazê-lo. Deus tinha outros propósitos com Paulo. Então, não significa que fazemos 7 dias de alguma campanha que Deus vai resolver o que tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Não é uma determinação nossa, porque não somos nós que mandamos no Criador. Nós somos criatura. E uma criatura não manda no seu Criador, mas obedece às ordens do seu Criador. O número 7, na numerologia bíblica, principalmente em Israel, está denominado na perfeição. É o número de Deus, é o número perfeito, é o número das obras de Deus, é o número daquilo que é perfeito diante de Deus. Então é um simbolismo ali dizendo que a perfeição nossa é somente em nosso Deus. Nós só seremos perfeitos, voltaremos a ter imagem e semelhança de Deus quando estivermos salvos e em Cristo Jesus. Como Salomão disse, eis que uma coisa descobri, que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. E nestas muitas invenções que o homem buscou, o pecado entrou e arruinou a imagem de Deus no homem, arruinou a semelhança de Deus no homem. Mas, como dizem os grandes estudiosos, a imagem e as semelhanças elas estão maculadas, mas não estão destruídas. Portanto, há uma restauração que nós chamamos de regeneração ou santificação. É o Senhor Deus trabalhando na vida humana para tirar tudo aquilo que o pecado arruinou, tirar as contaminações da vida humana. E o homem voltar de novo a ser perfeito no seu Deus. Por isso que o nosso Deus ele é um Deus perfeito, é um Deus santo, é um Deus separado,
é um Deus justo. E o número 7 diz, é uma ilustração, uma linguagem dizendo disso dele, falando dessa perfeição, dessa pureza, dessa santidade que há em nosso Deus. Portanto, nós não podemos ter misticismo em nossa vida. A Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse trazer alguma coisa. Não, mas é a prática do Salmo 91. É aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E para habitar no esconderijo do Altíssimo, isto é, na presença de Deus, para ter a presença de Deus na vida, há algumas prerrogativas. Tem que ter obediência, tem que ter humilhação, tem que ter santificação, consagração, para Deus habitar em nossa vida. Aí vai cumprir o Salmo 91. Então não há misticismo quanto a dias, quanto a hora, quanto a lugar, quanto a objeto. Não são as águas advindas do Jordão que te trará o milagre. Não são as pedras vindo de Israel que te trará a bênção. Não são ervas, não são mel, não são óleo ou azeite que vem de Israel que você deve usar em sua casa ou na sua vida que vai te proteger, que te trazer milagre. Isso é misticismo, não só a quantidade de dias. Eu vou orar 7 dias e no 7º dia Deus vai me trazer o milagre como trouxe para Naamã. Ou eu vou fazer 7 dias de campanha e no 7º dia Deus tem que operar. Deus não tem. Ele opera se Ele quiser. É segundo a vontade dEle. O nosso propósito é fazer as campanhas e esperar em Deus e dizer, faça a tua vontade, tanto na terra como no céu. E a vontade dEle prevalecerá em nossa vida. E Ele quer, de fato, salvar as pessoas, curar, abençoar. Isso é uma vontade dEle, de ver as pessoas bem. É bondade dEle, é benignidade dEle para com a sua criatura. Mas para isso, as suas criaturas precisam estar obedecendo a sua palavra. O terceiro tópico fala de Geazi, que foi acometido por lepra, porque depois que Naamã mergulhou no Jordão, foi curado, ele trouxe os presentes para Eliseu. Nós não sabemos se foram os presentes que o rei da Síria, Ben-Hadad, enviou para o rei de Israel, quando o rei se desesperou, ou se eram outros presentes. Nós sabemos que Eliseu rejeitou os presentes porque ele tinha ciência que os milagres aconteciam não pelos seus próprios esforços, não era do próprio Eliseu, mas o que Eliseu tinha era o dom. Ele tinha o Espírito de Deus, a porção dobrada, e através deste dom é que Deus operava milagres. Então ele dispensou os presentes de Naamã. O que vendo Geazi, que era o seu moço, que assistia, que andava com Eliseu, o que vendo ele, correu atrás de Naamã. E quando Naamã percebe, Naamã desce do carro, da carruagem, para falar com Geazi. E Geazi disse, meu senhor, ele precisa dos presentes por alguns motivos, e fez a justificativa. E Naamã, de fato, já estava com o coração aberto, já tinha feito a proposta antecipada para Eliseu, acreditou nas palavras de Geazi, que era moço de Eliseu, e pegou os presentes e deu na mão de Geazi. Geazi poderia então ali ter contribuído para arruinar a fé de Naamã, que agora estava servindo a Deus. Ele disse isso no texto, porque Naamã poderia ter dito, então Eliseu é um homem indeciso, veementemente ele refutou os presentes e agora já volta atrás. Qual que é a posição de equilíbrio de Eliseu? E Geazi então mentiu contribuindo. Quando ele chegou em casa, foi diante do seu senhor, Eliseu disse, aonde tu estavas, Geazi? Ele disse, meu senhor não saiu para lugar nenhum, mas estive sempre aqui. E mentiu para o profeta, porque esta é a verdade, um abismo chama outro abismo, e uma mentira dita uma vez, as pessoas que mentem têm que justificar mentindo a segunda vez. E quando mentem a segunda vez, tem que mentir a terceira para justificar a segunda mentira. Então ele já havia mentido para Naamã, e agora, para justificar esta mentira,
ele mentiu para Eliseu, dizendo que não tinha saído para lugar nenhum. Um abismo chama outro abismo. E Eliseu disse: porventura meu coração não foi contigo? Isto é, ele queria dizer que tinha ciência, que viu, que percebeu, que Deus mostrou para ele quando ele disse que o coração foi com ele. Diante de Naamã para pedir os presentes, eis que a mesma lepra que estava em Naamã estará contigo e na tua descendência perpetuamente. Esta foi a sentença de Geazi pela ganância que ele teve diante dos presentes, pela mentira que ele fez a Naamã e pelo engano que ele tentou pregar em Eliseu. Então, todo engano, ele não vem de Deus, toda mentira não vem de Deus, e principalmente a cobiça. A cobiça que ele desenvolve em busca dos presentes, o olho que ele cresceu diante da prata, das vestes de Naamã, fez com que Geazi adquirisse a lepra. O pecado ele é desta forma, quando as pessoas mentem, quando as pessoas enganam, quando as pessoas estão na ganância do dinheiro, a avareza ao dinheiro, o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Não é possuir o dinheiro em si, não é a aquisição do dinheiro em si, ou da administração do dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, quando amamos o dinheiro mais do que qualquer outra coisa, os males começam a surgir em nossa vida. O segundo ponto do terceiro tópico diz que homens de Deus não se deixam vender, porque os que se vendem não são homens de Deus. Há pessoas que adquirem o dom de cura e diante da sua ministração as pessoas são curadas por Deus e que depois, posteriormente, passam a cobrar por estes eventos, passam a cobrar para ministrar. Há pessoas que enriquecem com os dons que têm, passam a dar preços nas suas preleções, nas suas viagens. Nós devemos ter cuidados. Observe que Daniel desprezou a proposta que o rei havia feito para ele. Não quis a prata, não quis o ouro e até mesmo a posição que o rei havia delegado para ele. Ele dispensou tudo porque ele sabia que o que ele tinha, o dom de interpretação que ele possuía, era do Espírito de Deus e não dos seus méritos próprios. Quando nós trabalhamos, nos formamos, temos tecnicamente conhecimentos científicos para atuar em uma área que os outros não têm e trabalhamos para isso, são dons naturais, inteligência natural. E todos são dignos do seu salário, inclusive o obreiro é digno do seu salário. Agora, quando nós temos o Espírito de Deus, os dons de curar, que são dados gratuitamente em propósito para a edificação da igreja, consolação da igreja, e ensinos da igreja, exortação para a igreja, nós não devemos se enriquecer, fazer uso como comércio disso. Há pessoas que fazem das mensagens comércio, profissão. Ele é um profissional da área da preleção e para isso ele tem que ganhar muito dinheiro. Você ganhar o seu salário suficiente como obreiro é bíblico. Ter um salário trabalhando na obra de Deus é digno, todo obreiro é digno do seu salário. A Bíblia diz não amarrar a boca do boi que está arando, deixa ele comer do fruto dos seus esforços, do fruto do seu suor. Agora há pessoas que fazem disso negócios, há pessoas que têm uma boa oratória, que conseguem arrastar multidões, então eles estão aí nas redes sociais fazendo propagandas do seu trabalho que fazem na obra de Deus, como bom orador, como bom pregador, bom preletor, bom ensinador. Então eles fazem disso um patamar, um trunfo para adquirir dinheiros. E as curas e os milagres que Deus realizam através deles, desses grandes eventos de cruzadas, eles estão taxando valores, agora eles são valorizados, tem um preço para ir pregar a qualquer lugar, qualquer igreja, eles estipulam um preço alto. Então isso Deus não está se agradando.
teu salário é digno, receber uma oferta da forma que a igreja possa ajudá-lo para despesa pessoais, de viagem, estadia, de alimentação, é louvável. Agora, as pessoas enriquecerem em prol da obra já não é louvável. Os homens de Deus, a atitude de Eliseu é recusar o presente da Naamã, revela um comportamento de quem não vende a si mesmo, ou não vende as bênçãos de Deus, né? Tanto Elias quanto Eliseu foram homens honestos consigo mesmo e com Deus. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos e com o nosso Deus. Não, como disse Pedro, haveriam pessoas que fariam da igreja negócios. Então nós não podemos fazer do nosso ministério negócios para enriquecer. Se fosse negócios para ajudar os menos favorecidos, é válido. Ajeitar ou engaranhar recursos para ajudar outras pessoas é válido, mas para a nossa própria soberba, o nosso próprio orgulho, os nossos próprios desejos, aí são coisas que devem ser repensadas e analisadas segundo a Bíblia, e com certeza a Bíblia reprovará todas essas atitudes. Portanto, a lição de hoje é uma lição que nos ajuda a pensar melhor sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, qual que é a nossa missão, o nosso papel, o nosso propósito diante do reino de Deus, e buscar então, através dessas lições, fazer análise da nossa vida, dos nossos dons, do nosso ministério, quanto ao reino de Deus. Portanto, professor e professora, que neste domingo você consiga transmitir esta lição com maestria e que os alunos fiquem ávidos por aprender mais da palavra de Deus e por praticá-la. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula.